Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre espiritualidade contemporânea. Independentemente da sua fé, independentemente da forma como você enxerga a religião, independentemente da forma como você aborda o sagrado ou se não aborda o sagrado. Nós vamos falar um pouquinho sobre como isso tem afetado os nossos dias atuais. Eu sou o Renato Ruiz Lopes, sejam todos e todas bem-vindos ao meu canal. Vamos nessa? Então, pessoal, independentemente se você acredita, se você não acredita, nossa sociedade vem sendo influenciada por uma espiritualidade que eu chamo de espiritualidade contemporânea. E ela não tem nada a ver com o credo em si, ela não tem nada a ver, talvez, com o sagrado em si, ela tem mais a ver com o ser humano. Essa é a minha ideia nesse canal, é a gente produzir pensamentos, produzir provocações que nos façam melhorar como pessoas. Quando a gente fala em espiritualidade, quando a gente fala nessa área da metafísica, nós estamos falando de algo que mexe com a gente como pessoas, mexe com a gente como ser humano, como indivíduo. Eu queria começar dizendo que eu percebo um certo movimento e eu queria convidar você a se examinar nesse sentido. Uma espiritualidade que é para o eu, uma espiritualidade que trabalha para si. Veja bem, então eu faço isso porque eu me sinto bem, então eu vou buscar a minha conexão com o sagrado, eu vou buscar a minha resposta do sagrado, ou eu vou buscar a minha resposta para aquilo que eu afirmo não acreditar, inclusive. Você pode me perguntar, Renato, qual é o problema disso? Problema nenhum. O problema é quando isso se torna a sua espiritualidade em si. E eu vou explicar para você. Quando você começa a girar em torno do que você acredita, do que você acha que é certo, do que você quer que aconteça, é muito perigoso nós trabalharmos uma espiritualidade egoísta, egocêntrica, onde o seu eu está no centro. E esse é um movimento que eu percebo nos dias atuais. As pessoas querem uma satisfação pessoal, uma satisfação própria. Então não é apenas um encontrar-se com o sagrado, é fazer com que o sagrado responda às minhas expectativas. Então o sagrado começa a ser aquilo que eu quero que ele seja, ou eu encontro onde eu quero encontrar. Segundo lugar, é uma espiritualidade que vem tirando a gente de conexões uns com os outros. O que eu quero dizer? As pessoas se tornam pessoas melhores, mas elas se tornam pessoas melhores apenas nos seus âmbitos onde elas querem. Por exemplo, o trabalho. Eu sou um bom profissional, então eu já faço a minha parte para com a humanidade, para com as pessoas. Eu sou um bom pai de família, uma boa mãe de família, então a minha parcela de bondade já é construída aí. Então nós perdemos o senso de coletividade, nós perdemos o senso de comunidade. Por quê? Porque o senso de comunidade ele é desgastante, o senso de coletividade ele é cansativo. Por quê? Porque na coletividade, na comunidade, nós temos que lidar com o diferente, nós temos que servir, nós temos que nos submeter, nós temos que ouvir, nós temos que fazer várias coisas, inclusive com pessoas que nós não temos quase que afeto às vezes. Nós temos que dar respostas de afetividade a pessoas que a gente às vezes não constrói esse caminho. Essa é a dificuldade do coletivo. Então, dentro de uma espiritualidade contemporânea, eu tenho percebido as pessoas fugindo desse coletivo, buscando uma espiritualidade de si e para os seus apenas. Esse é um perigo também que eu queria relatar aqui nesse movimento que eu tenho percebido. Em terceiro lugar, da espiritualidade contemporânea é uma negação da ciência. É o que nós estamos vendo hoje aí dessa massa religiosa, que já vinha dando ecos, que já vinha mostrando sinais tempos atrás, com o movimento anti-vacina, com o movimento de terraplanismo, com o movimento de negação da tortura, das torturas que houve na ditadura, melhor dizendo. Ou seja, uma negação da história, uma negação da ciência, uma negação dos estudos. Em nome do quê? Em nome de um achismo, e esse achismo, aqui no Brasil especificamente, eu vou falar da nossa realidade, está ligado ao movimento de fé, um movimento de espiritualidade, ou seja, os evangélicos vão lá no Planalto, diante do presidente, pedir para ele determinar o fim do coronavírus, com uma oração potente, ou seja, essa é uma espiritualidade contemporânea altamente tóxica. Por quê? Porque ela não trata do coletivo, ela trata de um tipo de gente, de um perfil de pessoa que diz ter o monopólio do poder. Então, esse tipo de espiritualidade contemporânea também é muito nociva e muito perigosa. Nós precisamos nos atentar e nós precisamos, inclusive, combater com um bom combate todos esses movimentos que eu falei para vocês. Primeiro, o movimento de individualismo, o movimento de, na consequência do individualismo, nos coloca para fora do coletivo ou de uma comunidade, e o terceiro é uma espiritualidade quase que a mesma espiritualidade da Era das Trevas, uma negação fora da igreja, ou seja, tudo que é aquilo que não pertence ao campo da fé se torna uma negação da fé que
que eles querem afirmar, né? Quem quer que seja afirmar, se torna maligna, do maligno conspiratório, né? Que é o que o pessoal está tentando fazer com os chineses, com os comunistas, como fizeram no passado. Ou seja, tudo aquilo que não é do seu âmbito de fé é inimigo. Lá no passado foram os comunistas, hoje são os chineses. Então a gente vai construindo a nossa fé a partir dessas perspectivas que precisam ser combatidas. Uma fé saudável, uma fé que inspira, uma fé que faz bem, ou inclusive um ateísmo que faça bem, ele tem que estar conectado com o senso de coletivo, ele tem que estar conectado com o senso de pluralidade, ele tem que estar conectado com o bem de todos. No vídeo de hoje eu quero inspirar você a repensar, pensar e construir pontes e caminhos onde a sua espiritualidade não termine em você, onde a sua espiritualidade também não comece em você, porque você precisa receber de outro. Eu quero convidar você a se colocar dentro de uma comunidade, principalmente uma comunidade onde as pessoas são diferentes de você, estar aberto a esse diferente, estar aberto a essa outra opinião, estar aberto a essa outra perspectiva do sagrado e do divino. E em terceiro, nos atentarmos à negação da ciência, nos atentarmos a um tipo de fé que coloca para fora os estudos, coloca para fora todas as pesquisas científicas que nós estamos tendo, esse tipo de fé que nos torna burros, que nos torna alienados, que nos torna soberbos, que nos torna irados em relação a quem pensa diferente, a quem estuda, a quem produz ciência, né? Então eu queria deixar bem claro que ter fé não significa negar a ciência, e adotar a ciência, crer na ciência e ouvir a voz da ciência não significa que a minha fé está esmorecendo. Ao contrário, isso demonstra que a minha fé é uma fé sábia, porque eu ouço quem estuda. A fé que salva vidas é uma fé que caminha nesse sentido. Por isso eu quero reforçar: fique em casa, não dê ouvidos a toda voz de autoritarismo, a toda voz de bestialidade, a toda voz de boçalidade, principalmente que emana dos nossos cargos mais elevados. Muitas vezes não dê ouvidos, produza fé, vá na fé, vá no caminho da espiritualidade, mas procure o próximo, procure o outro. E o melhor caminho agora de cuidarmos de cada um de nós, cuidarmos uns dos outros, cuidarmos do próximo, é ficando em casa, mantendo o resguardo da nossa locomoção social, mantendo o distanciamento social. Esse é o melhor caminho para todos nós. Essa é uma fé que inspira, uma fé que nos coloca diante da vida, uma fé que nos coloca diante do sagrado que vem até nós e nos edifica, nos guarda, nos ilumina, nos inspira e nos traz a paz. Tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, valeu. Tchau, tchau.